meus primeiros vídeos do canal. Hoje estou aqui em Peruíbe, na casa da minha mãe, e vocês vão ouvir ao fundo a Sinfonia dos Passarinhos, que tem aqui em grande quantidade. Estamos muito bem acompanhados. E prosseguindo, a nossa conversa sobre a mediunidade, que é como foi dito anteriormente, uma característica inerente a todos os mortais, mas que sempre foi muito mal compreendida, envolta em crenças, muitas vezes absurdas, que acabaram por deturpar algo tão divino. Em um dos Chacoalhos de Amor, o poeta disse: como um pai amoroso que criou um planeta perfeito para que seus filhos pudessem viver, se multiplicar, tirar dele a fonte de sua sobrevivência, poderia deixar de criar um mecanismo onde ele pudesse se comunicar com seu filho? É algo muito simples. E Deus, vendo que era necessária uma antena para efetivar esta comunicação, ele projetou a glândula pineal, que emite sinais para todo o universo incessantemente. E assim, todos nós podemos nos comunicar, e é claro que depende da vontade pessoal, das experiências anteriores, onde se aprimorou este mecanismo, e de outras coisinhas mais, como deixar o medo e a insegurança de lado. Gente, mas na verdade eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha mediunidade. Eu tenho muito a contar para vocês a respeito da minha experiência terrena de uma médium que aprimorou esta característica de se comunicar com outras esferas ao longo de mais de 20 encarnações. Bem, não sou eu que estou dizendo isso, foi uma afirmação do poeta no Chacoalho de Amor de hoje. E vocês vão conferir já já. Começando da infância desta vida, eu sempre fui uma menina muito sensível e tímida. Ou melhor, com dificuldade de me aproximar das pessoas, porque eu sentia a energia de todo o mundo, especialmente de meus familiares. Também como meus amigos do canal, eu vim de berço católico. Estudei em colégio de freiras, mas sem conseguir assimilar regras e dogmas que tiravam minha liberdade e certeza absoluta que muitas informações estavam sendo subtraídas para que eu não tivesse acesso ao essencial para entender os mistérios que rondavam minha vida. Eu acredito em reencarnação desde sempre. Eu carregava a certeza que a vida é um contínuo e é bela e simples, sem castigos, sem precisar me sentir culpada por um pecado que não é meu. Aos 9 anos de idade, eu recebi minha primeira psicografia. Eu tinha uma amiguinha muito próxima e querida chamada Marli. Ela estudava na mesma sala que eu, morávamos na mesma rua e éramos inseparáveis. Um dia ela ficou muito doente, com nefrite, acho que é uma inflamação nos rins, e morreu. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Não me deixaram visitá-la no hospital e no velório eu a vi no caixão, vestida com a roupa de primeira comunhão. Naquele momento eu tive a nítida impressão que ela estava viva. Bem, passados uns dias, ela apareceu na minha tela mental e começou a conversar comigo. Pediu que eu escrevesse e eu escrevi. Contou como era o plano espiritual, que os anjos estavam cuidando dela e outros detalhes que eu já nem me recordo mais. Eu, na inocência de uma criança, disse para todo mundo que a Marli estava viva e mostrei a carta psicografada. Pela reação da minha família, senti que tinha feito algo muito errado. E essa sensação me travou. Mas a sensibilidade continuou firme. Algumas vezes me vinha uma vontade de pegar um lápis e escrever, mas eu sempre mudava o foco. Eu cantava, eu pensava em outra coisa e a vontade passava. Mas o que não passava era a sensação que eu sempre tive que mãos invisíveis me guiavam, me ajudavam nas decisões, me conduziam quando o medo me paralisava. Daqui eu vou saltar vários anos. Me casei, tive filhos e sempre com aquela crença limitante que eu precisaria procurar um centro espírita, participar de grupos mediúnicos e psicografar apenas lá, jamais em casa. E como eu sentia que o caminho não era este, o tempo foi passando, sem religião, mas com uma sensação de estar sempre guiada por mãos invisíveis, como eu já falei.
Até que a virada de chave foi aos 52 anos, em 2007, ano que minha irmã caçula faleceu de câncer. E voltou aquela sensação que eu tive quando aconteceu com a Marli. Parecia que a Mônica estava comigo, que a morte não tinha nos separado. Ela me pedia para escrever e eu, nada. E as mãos invisíveis me levaram até uma reikiana, astróloga, terapeuta floral, chamada Vanessa. Eu precisava buscar uma solução para uma insônia que me perseguia nos últimos tempos. Senti segurança de me abrir com a Vanessa. Falei sobre tudo, sobre a mediunidade e minha insegurança em lidar com ela, sobre a sensação que a minha irmã queria se comunicar. Ela me ouviu e disse duas coisas que mudariam minha vida para sempre. Primeiro, que se eu sentia que era minha irmã que queria se comunicar, com certeza foi o amor que nos unia que ia fazer a conexão. Então, que eu não precisava me preocupar, poderia psicografar em casa, sem medo. E segundo, sugeriu que eu fizesse meu mapa natal, algo que nunca tinha me passado pela cabeça. Eu não vou entrar em detalhes, mas a partir daí, muitas mensagens lindas a Mônica foi me enviando. Acredito que todos já conhecem o meu blog. Se não, é só entrar no endereço poesieluz.com. Só isso. Desçam um pouco a tela e em pesquisar digitem Mônica. Cliquem em Mônica Mensagens. Tem muitas daquela época. E, paralelamente a estas mensagens, outros espíritos foram se manifestando, inclusive o poeta estelar. E com relação ao mapa natal, a Vanessa fez. Leu para mim, mas eu fiquei com aquela sensação que era impossível estar naquela folha de papel, cheia de risquinhos, tudo o que eu realmente era. Até uma missão ligada à mediunidade apareceu. E o bichinho da curiosidade me fazia sentir que eu precisava aprender mais. Eu me matriculei em um curso de astrologia, na época presencial, com o professor Newton Schultz. Isso foi no ano de 2010. Eu vou citar os nomes dos professores terrenos que a espiritualidade, que as mãos invisíveis colocaram diante de mim a partir daí, porque vocês verão que são todos exímios conhecedores de seus nichos de atuação. Eu mal sabia que estava sendo formatado quase 15 anos antes a base do conhecimento que sustentaria muitos movimentos da Revolução do Ser na Casa de Amor. Na época, eu só seguia a minha intuição. Investia o meu dinheiro em algo que fazia sentido para mim. Nesta época, eu comecei a frequentar o Instituto do professor Wagner Borges. Fiz todos os cursos, me encantei com a viagem astral e com o poder da energia dos chakras. Após, eu me integrei ao seu grupo de estudos e por lá fiquei, por quase 2 anos, até levar um tombo lá mesmo no instituto dele e ficar por muitos meses sem dirigir e sem poder me deslocar até o Ipiranga, onde fica o IPPB. Bem, eu finalmente me integrei a um centro espírita, onde passei por muitos aprendizados relacionados à crença de que quem não tinha formação espírita não poderia se utilizar da mediunidade de uma maneira confiável. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes de como as mãos invisíveis me desligaram deste centro, acessem o blog, o poesieluz.com, e utilizem a chave de pesquisa O Poeta Estelar Esclarece. Lá vocês saberão o que aconteceu através de um texto do próprio poeta, revelando situações que eu nem sabia. E como é que era a sinergia dos médiuns antigos da casa com uma médium novata que chegou lá sem curso, sem grandes conhecimentos e demonstrava uma mediunidade muito, muito evoluída, potente, tá? Então, se quiserem, dão uma olhadinha. Então, o Laerson, o médium responsável por este centro espírita, entregou para o meu marido o cartão de um médico que ele deveria procurar e que poderia me ajudar a curar uma mediunidade descontrolada. E este cartão era do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Quem ainda nunca ouviu falar dele, pesquisem quem é. Então, tem muita matéria na internet a respeito dele e do trabalho lindo que ele faz. Durante 3 anos eu fui paciente do Dr. Sérgio. Eu fiz exames físicos, aprendi muito sobre a minha mediunidade,
E depois da alta, eu fiz o curso de Medicina e Espiritualidade com o próprio Dr. Sérgio, presencialmente também naquela época. E eu comecei a participar da Pineal Mind como voluntária. E a espiritualidade agindo incessantemente. Um dia eu recebi um e-mail do IPPB do professor Wagner falando de um curso de formação presencial em psicoterapia reencarnacionista, com o próprio canalizador do método, Dr. Mauro Kiwitko. Eu fiz o curso, foram 2 anos de muitas descobertas, muitas regressões, muitos novos amigos, e o poeta sempre me intuindo. Faça o curso de fitoenergética com o Bruno Gimenez. Fiz. Faz o curso de florais de Bach, coordenado pela doutora Carmen Monari. Fiz. Faz o curso que o alquimista Stefano Grade está disponibilizando. Fiz. Então, neste período pós-alta psiquiátrica, eu fiquei um tempo meio sem rumo espiritual, só psicografando em casa, alimentando o blog, recebendo livros, estudando muito e aguardando o momento certo para me integrar a outra casa. E dessa vez, um novo centro espírita. O Espaço Fraterno surgiu como um passe de mágica. E lá eu conheci muitas pessoas que hoje fazem parte do grupo de fundadores da Casa de Amor. E o tempo foi passando, veio a pandemia e o Espaço Fraterno não reabriu mais as portas depois disso. Parecia que todos nós nos encontramos lá na hora certa. Bem, gente, o resto vocês já sabem. A Casa de Amor está aí para todos terem a certeza que foi um projeto construído ao longo de muitos anos pela espiritualidade e que os médiuns que fazem parte dela hoje se comprometeram a utilizar a mediunidade para o bem do próximo e também se autoconhecer, a estudar muito todo o conhecimento disponibilizado por tantos mestres que cruzaram o meu caminho ao longo da vida, e de outros que trouxeram a poetra estelar, a ayahuasca. Então, pessoal, tenham paciência. Cada um tem a sua caminhada como médium, mas o importante é sempre buscar a autorreflexão, espantar emoções que desestabilizam, como o medo, como a descrença em sua capacidade, se voltar à reforma interior e ao autoconhecimento. O primeiro passo pode até ser um mapa natal, ou uma regressão, ou juntando tudo. Melhor ainda, entrar em contato com a Casa de Amor e iniciar a sua revolução do ser. Bem, agora eu vou ler a poesia Chacoalhão, que eu recebi do poeta estelar esses dias, Os Médiuns Despidos do Medo. Prestem atenção, ele traz muitas reflexões nas entrelinhas. E se vocês quiserem reler com calma depois, ela já está disponível no blog. É a última poesia que foi postada. Os médiuns despidos do medo. Tranquilamente, a médium capta as vibrações emitidas por nós, sem culpa ou contestações, que levam a sentir uma avalanche de sensações inquietantes, que resultam em uma ordem incontestável. Pare agora. Estamos falando de uma médium que já trilhou mais de 20 encarnações em solo terreno, a maioria delas servindo de intermediária entre nós e vocês. Só que desta vez o medo foi substituído pela coragem, a insegurança pela certeza absoluta que está fazendo a coisa certa, a resistência pela leveza de quem cumpre a missão combinada. Agora ela é uma encarnada que, através do autoconhecimento e do bom senso, superou temores que tanto a fizeram recuar em outros tempos. Mas o que aconteceu dessa vez? Por que uma invasão de coragem tão libertadora? Foi só o autoconhecimento e o bom senso? Não só. Foi principalmente a certeza que a missão desta vida era auxiliar sua família espiritual e terrena com ensinamentos, revelações, livros trazidos do alto. E como fazer isso, tendo tanto medo em ser intermediária do alto? Para alguém que sempre cumpriu com tudo que se comprometeu, não havia outro jeito. O único caminho era olhar para dentro de si, entender que aquela vibração doce e suave era eu e meus amigos, querendo lhe dizer: vá em frente. Temos muito a partilhar. E se você não se munir de coragem,
nossa voz emudecerá. O dia que eu disse isso a ela, pronto, o bom senso imperou, sua pineal vibrou e tivemos a certeza que ela faria tudo para concretizar aquilo que combinou. E o primeiro passo seria afastar o medo, a insegurança e o mau humor quando nós nos aproximávamos. A partir daí, tudo clareou. Vieram as mensagens, cuidadosamente registradas e divulgadas aos 4 ventos, através do canal de comunicação criado pelo pai como presente aos seus filhos, a internet. Mas agora vamos falar de você, que está lendo com curiosidade essas linhas. Sem erro, sem sombra de dúvidas, você é médium, porque também possui uma pineal que vibra querendo se comunicar conosco. Já buscou saber mais? Já se despiu do medo? Já nos ouve? Bem, parando de já, indo direto ao assunto. Você sabia que são os médiuns que estão trazendo as palavras do Cristo Jesus direto da fonte? Não? Então, se aguarda a volta do Salvador, esquece. Ele jamais voltará, mas seus novos ensinamentos estão chegando de uma forma límpida e cristalina, através dos corajosos médiuns. E sendo você um deles, que tal trilhar os caminhos que nossa médium Elza Maria percorreu? Primeiro disciplina, depois autoconhecimento e, não menos importante, bom senso para entender que existem muitas energias no universo querendo se comunicar e nem todas são servidoras do Pai. Analise o que chega até você, seja pela intuição, seja pela audição, acione o bom senso e decida. São palavras encorajadoras ou metralhadoras carregadas de mau agouro? Feito isso, sossegue o coração, impulsione a mente para olhar adiante com alegria e gratidão, que logo você entenderá que a sua missão nesta vida é tratar a mediunidade como parceira e não como vilã. Poeta Estelar e Elza Maria. Eu agradeço, em meu nome, em nome da equipe Luz das Entrelinhas, por vocês terem ficado até o final aqui conosco. E se por acaso não forem inscritos no canal, se inscrevam, curtam, compartilhem, nos auxiliem a espalhar o chacoalho de amor aos 4 ventos. No próximo mês de maio, o assunto a ser discutido será baseado no chacoalho de amor, as leis que organizam. Não percam! Eu já recebi a poesia. É linda. Tchau. Até lá.